Bom dia, vamos de Bíblia todo dia. Hoje nós vamos ler Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 até o capítulo 4 e o verso 3. Daqui a pouquinho a gente faz a leitura e um devocional em grupo, fazendo as aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. Filipenses 3, 12. Yes. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que eu fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos, quanto somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tende em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Capítulo 4. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Amém. Curtinho o texto, né? Vamos lá. Essa primeira parte, eu creio que pode nos ajudar muito a entender sobre essa predestinação, como que Paulo entende esse ser eleito, ser predestinado e efetuar a salvação. Domingo foi tão legal que na escola dominical o tema foi sobre Efésios. A gente vai começar Efésios. E aí, o primeiro capítulo de Efésios é onde Paulo fala, né, que ele nos elegeu em Cristo, tal. Aí tinha uma irmã que era até nova na igreja. E aí a gente começou a falar algumas coisas sobre a predestinação e ela regalou o olho e a gente pode falar isso assim na igreja? Porque, tipo, né, assembleiano é arminiano, nós somos arminianos, né? E deusiano também. E estatuto, e fé e tal. E aí, falei, mano, a escola dominical é onde a gente pode perguntar. A gente não tá aqui pra, né, tipo, fazer teoria e definir, mas a escola dominical é o lugar de perguntar. E aí ela aproveitou e pegou o microfone e falou o que ela pensava e perguntou e tal. E foi muito bom, porque ela falou assim, nossa, eu tava com medo de vir pra Assembleia, porque eu achava que a gente não podia expressar, porque eu acho que o calvinismo faz muito sentido. E eu disse, e eu também acho que faz muito sentido, né? Então a gente precisa discutir sobre isso e ver o que é bíblico, porque o que é bíblico não tem como correr e tal. Mas eu achei interessante porque a gente às vezes faz isso. A gente tem um pensamento na Bíblia e a gente tem dúvida, a gente às vezes concorda ou discorda com um pensamento A ou B e a gente se retrai, porque a gente tem medo de expor o que a gente pensa e ser criticado e ser condenado, né? E a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que expor o que a gente pensa, expor as nossas dúvidas para gerar conhecimento, né? E eu achei muito interessante porque eu falei, olha, a gente vive esse dilema todos os dias, né? Quando a gente lê a Bíblia, porque a gente vê coisas e fala, mas isso aqui, vamos tentar aplicar, vamos tentar viver, vamos tentar, né, fazer com que isso seja real no nosso dia a dia. Então, essa primeira parte, eu acho que ajuda a gente, porque vamos entender isso aqui. Olha que coisa interessante.
Paulo, ele começa falando a seguinte frase, versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Então, Paulo está falando aqui de um ideal, né? Fala, olha, existe um ideal, existe um objetivo, e eu tenho consciência de que eu não cheguei lá ainda. Paulo está falando de quê? Da salvação ou do momento onde você toca na salvação, da morte. Paulo está falando de alcançar essa salvação hoje e agora ou não? Ele está falando do momento quando ele morrer e herdar a salvação. Pela linguagem, Paulo está falando de algo que ele quer alcançar agora, não quando ele morrer. Vocês concordam? Percebe que Paulo está falando de um objetivo, mas que não é um objetivo para quando ele morrer, é um objetivo para ser alcançado agora em vida? Porque senão ele não diria, não que eu já tenha alcançado, porque se for para alcançar depois da morte, ele nem diria isso, porque é algo realmente impossível de alcançar agora. Mas ele fala, olha, não que eu já tenha alcançado, ou seja, existe uma possibilidade de alcançar, mas eu vou prosseguindo, ou seja, esse objetivo de Paulo é algo que Paulo deseja alcançar na caminhada. Vocês concordam? E fala, eu tô prosseguindo, eu vou indo. Eu não alcancei, mas eu continuo tentando. Aí ele diz assim, para ver se poderei alcançar aquilo o que fui também alcançado por Cristo. Então, como que a gente entende? Ó, aqui está a salvação. De um lado, Paulo entende que essa salvação já o alcançou, porque ele fala, olha, eu fui eleito, fui escolhido e Deus já me salvou. Só que por outro lado ele fala assim, eu estou indo me encontrar com essa salvação. Estou no processo, eu vou prosseguindo. Eu não peguei ela ainda, mas eu estou indo, o objetivo está aqui. Mas quando Paulo olha a perspectiva da salvação vindo de Deus, a salvação já o alcançou. E a gente percebe isso em várias falas de Paulo, dessa consciência de que ele já está salvo, de que a salvação já o alcançou. Então, nós podemos entender, eu penso que nessa maneira de pensar, nós podemos entender como que Paulo lida com isso. Eu entendo assim na minha vida. Eu já fui salva, a salvação já me alcançou. Eu agora estou indo efetuar a minha salvação, estou nesse processo, a salvação está aqui, estou nesse processo. Eu estou caminhando para pegar também essa salvação. E quando a gente percebe, sabe aquelas pessoas que vivem na igreja, mas vivem desviando, volta, vai para o mundo. Parece que ela tem assim aquele desejo de estar no mundo, parece que ela tem aquela vontade de estar amarrada no pecado, né? Hoje em dia, o que mais faz as pessoas irem para o mundo é, querendo ou não, o pecado da promiscuidade sexual. Então, você vê muitas pessoas que querem muito ir para a igreja, ela quer estar ali fazendo uma campanha, mas ela tem aquela vontade de estar no mundo, né, do adultério, da traição, da promiscuidade, e aquilo é muito forte na vida dela. E sabe como que eu entendo isso? Eu entendo que essa é a resposta que a pessoa dá à salvação. Essa pessoa, ela não está no processo, ela não quer pegar a salvação. Nessa luta da carne e do espírito, o espírito dela está morto, porque ela já se entregou. Ela já se entregou nessa luta do espírito contra a carne. O espírito dela não tem mais condições de lutar. A carne já ganhou há muito tempo. Então, nesse exemplo, que é o oposto do que Paulo está dizendo, essa pessoa não está no processo. Ela não alcançou, mas ela não está no processo. Ela já desistiu há muito tempo. Embora às vezes ela acha que ela está lutando e que ela está tentando, embora ela às vezes tenha essa visão acerca de si mesma, se a gente olhar do lado de fora, a gente vai perceber que não há esse processo. Não há essa luta. A carne já venceu há muito tempo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que uma das coisas que nos faz entender esse processo da eleição e de sermos escolhidos é que o chamado é irresistível. Eu não me
eu não me sinto não consigo me ver vivendo sem comunhão com Deus. O pecado, ele entra na minha vida? Ele entra, porque eu caio por várias vezes. E nessa luta da minha carne contra o meu espírito, por vezes a minha carne fala mais forte e eu acabo pecando. Mas eu me sinto como Paulo, eu estou prosseguindo. Essa luta, ela existe dentro de mim e isso é muito real para mim. Isso é muito visível. Essa luta da minha carne contra o espírito é muito visível. Então eu aprendi a olhar isso como vitória. Por quê? Porque eu estou na luta. Eu não cedi. E eu entendo que isso é o processo. Eu não alcancei, mas eu tô no processo, eu tô no caminho. Eu vou chegar lá. Eu não desisti, eu não joguei a toalha, né? Eu não vou entregar os pontos, como dizem, né? Então, esse primeiro versículo eu entendo dessa forma. Dá para entender o que eu consigo absorver dessa caminhada e dessa luta e de por que em um momento eu já sou chamado, sou salvo e em um momento eu estou no processo? Porque aquele que é chamado é porque o chamado é irresistível, ele quer seguir, ele quer viver em comunhão, ele não consegue abrir mão dessa comunhão. E é igual a irmã falou no dia da escola dominical, ela falou assim, eu acho tão lindo pregar a eleição, porque você pensar que em meio tantos, Deus chamou você para caminhar com Ele e o chamado dele foi irresistível a você. Quantos ouvem e não querem? Faz o apelo. Quantas pessoas estão no pecado, estão vivendo longe de Deus, longe de uma comunhão verdadeira com Deus e eles não querem, não aceitam esse convite para uma comunhão. E você conseguiu tomar essa decisão de entrar na luta e de caminhar em renúncia todos os dias. Isso é ser eleito. É entender que você está nesse processo e de que você quer essa comunhão todos os dias. Bom, vamos continuar. E aí no finalzinho do 12 ainda ele fala, né? Alcançar aquilo. Aquilo o quê? Aquilo que eu fui também alcançado por Cristo. Então percebe que ao mesmo tempo que Paulo já foi alcançado, ele está prosseguindo para alcançar. Percebe o que eu quero dizer? Ele fala, aquilo que eu já fui alcançado, mas eu agora estou caminhando para ter esse encontro daquilo que Cristo já fez com aquilo que eu estou no processo. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ou seja, a mim, da minha parte, não está ainda pronto, definido o processo. Mas uma coisa eu faço. Fazer, não é pensar, não é crer, tá? Porque existem várias ações na caminhada cristã. Aqui Paulo está falando daquilo que ele faz. Uma coisa eu faço. O verbo fazer é esse aqui, em Libras. Matar piolho, Célia. Fazer. É Libras, tá, gente? Uma coisa eu faço. O que Paulo faz? Cadê? E que esquecer o que é essa coisa que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante. Então, o que Paulo faz para efetuar esse alcance? Ele prossegue, ele caminha, ele continua. É isso que ele está querendo dizer. Não há uma ação mágica. Percebe que Paulo poderia falar aqui de uma coisa, eu faço isso, eu oro de joelho todo dia 10 minutos, eu faço jejum todo... Ele poderia dar uma receita específica. Mas qual que é a receita de Paulo? O processo. Eu acho isso muito interessante. O processo. Nós precisamos do processo, nós precisamos da caminhada. É na caminhada que nós somos moldados. É na caminhada que nós somos transformados. E Paulo tinha essa consciência. Ele fala, olha, uma coisa eu faço. Eu deixo o passado para trás e todos os dias eu vivo, buscando o amanhã. E Paulo tem consciência que nesse processo está aquilo que ele quer. O alvo, que é essa comunhão, é alcançar essa salvação
que Cristo já efetuou, mas que Paulo está indo em direção a ela. Prossigo para o alvo. O alvo. Ele tem um alvo e ele vai todos os dias em busca desse alvo. Qual que é esse alvo? É o prêmio da vocação celestial. Gente, isso é bem profundo. Prêmio é prêmio, troféu, né? Então a gente imagina lá que tem algo, um ícone, que é como se fosse um prêmio, como se fosse um troféu. Costumam imaginar isso como uma coroa. Muitas pessoas colocam essa imagem como essa coroa. E o que é essa coroa? De que é essa coroa? De onde ela vem? Ela é o prêmio do quê? Da vocação celestial. O que é vocação? É chamado. Vocacionar é chamar. Vem de voz, de chamado. Então Paulo ele fala, olha, eu tô querendo pegar aquele prêmio. Qual que é o prêmio? É um prêmio de ser do chamado celestial. Há um chamado celestial. Então aqui Paulo mistura as duas coisas. Há um chamado celestial que chama Paulo. Paulo tem essa consciência. E ele fala assim, o prêmio é esse chamado de Deus. O prêmio está aqui. Eu estou indo pegar o prêmio. Mas o prêmio não é ser chamado por Deus? Sim, o prêmio é ser chamado por Deus. Então, Deus já me chamou? Sim, Deus já me chamou. Mas eu estou indo buscar esse prêmio. E eu acho que aqui está o ponto que a gente precisa, assim, meio que, não é, que eu não quero dizer que é o mistério da vocação, mas eu acho que é um dos pontos que exige de nós uma sensibilidade para entender. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que por um lado, Paulo fala que o prêmio é o chamado de Deus. Então, Deus chamou. Mas por outro lado, ele fala que ele está indo buscar esse prêmio. Então, por isso que a salvação, em alguns momentos, a gente percebe que o texto fala que nós fomos escolhidos, mas nós efetuamos a salvação. Ok? Vou terminar para vocês comentarem depois. 15. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Aqui Paulo já entende que todo cristão, ele já tem que estar em um certo nível de perfeição. Primeiro Paulo falou assim, olha, eu não alcancei ainda, eu ainda não sou perfeito para, dizer que tá pronto, tá tudo certo. Eu tô no processo. Aí aqui Paulo já fala assim, pelo quê? Pelo que o quê? Pelo prêmio. Por esse prêmio, por esse chamado celestial, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento? E se sentir alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Paulo está falando da unidade, do sentimento de ter essa visão, de estar no processo, de buscar a mesma coisa. Então aqui Paulo fala, olha, todos que querem ser perfeitos, que querem caminhar, no chamado, que querem caminhar em retidão, precisamos ter esse sentimento. Qual o sentimento? Da caminhada. E se alguém pensa diferente, se alguém acha que é diferente, Deus revelará. Deus vai mostrar para essa pessoa. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Não cheguei, mas eu já sou um pouco. Então, nesse pouco que eu já tenho, eu continuo. Simples, não é? É isso que Paulo está dizendo. Há um alvo, há um objetivo maior. Não cheguei, mas eu já tenho um nível de perfeição. Nesse nível de perfeição, eu continuo. Eu não posso retroceder. Eu acho muito interessante essa lógica de Paulo de caminhada. Isso nos ajuda muito a lidar com o dia a dia. A lidar muito com a caminhada. Com aquilo que vem hoje, eu preciso enfrentar hoje. Amanhã virá outra situação. 17. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Ou você fala, gente, olha para mim. Eu já passei por um processo longo e eu tenho um exemplo para dar. Eu já vivi muita coisa. Eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão. Ontem, anteontem, Paulo falou daquilo que ele poderia se vangloriar, daquilo que ele fazia, o fazer. Fala, olha, hoje não é mais o fazer, hoje é o crer com fé. Hoje é o viver, é a unidade
É aquilo que Cristo fez, isso que é importante para mim. Então olha para mim, eu já tenho um exemplo. Olha aqueles que caminham conosco, eles também têm um exemplo positivo para ser seguido. E hoje a gente não usa isso mais, né? Se a gente for pegar e aplicar a Bíblia, né? Como Paulo falou, sede meus imitadores, a gente quase não prega isso mais. Sede meus imitadores. Por quê? Porque a gente acostumou muito com um discurso de muito fracasso, né? Muita derrota. Não olha para mim não, olha para Cristo. Mas Paulo falou, não, pode olhar para mim. Por quê? Porque eu estou no processo. Eu estou no processo, eu sei lidar com as quedas. Eu sei como usar essas quedas para o meu crescimento. E eu sei como continuar. Eu sei como prosseguir. Pode olhar para mim. Porque vocês também vão cair e tá tudo bem. E a gente cai e levanta e tá tudo certo. Eu acho interessante isso aqui, porque, como eu disse, nós precisamos de cristãos que falem como Paulo falava. Pode olhar pra mim, pode ser meu... Ah, mas você errou tal dia. Tá, mas eu percebi que eu errei e agora eu vou tentar não errar de novo naquele mesmo erro e tá tudo certo. E a gente continua. Eu tô no processo. E é um dia após o outro. Imagina Paulo, quando ele foi lá, né, discutir com Pedro, quando a gente entende, né, a mentalidade, né, que Provérbios fala, como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu próximo. Para você afiar uma faca, você passa uma pedra para desgastar ela, para ela ficar afiada. E a Bíblia, em vários momentos, vou abrir só esse parêntese, porque é muito interessante essa visão. Esse parêntese de instrumentalidade, né? A Bíblia sempre fala que nós somos instrumentos. Instrumento, para ser eficaz, precisa estar afiado. E aí, a faca você afia ela desgastando, né? Causando corte. E nós, para sermos instrumentos, para sermos afiados, como que faz para estarmos afiados para sermos usados? O outro vai nos afiar. É isso que a Bíblia diz. E aí a gente não quer se relacionar. A gente não quer conviver. Hoje a gente prefere pregar o quê? Não, né? Vamos fazer não, porque esse negócio de fazer as coisas, da briga, da isso, daquilo. Mas é ali que a gente vai ser afiado. É cedendo, é sendo confrontado. É na caminhada, é na convivência. Você vai ser afiado, você vai se desgastar para ficar em ponto de uso, para ficar um instrumento apto para ser usado. Eu acho essa linguagem muito importante. Eu acho que tem tudo a ver com o que Paulo está dizendo. Pode olhar para mim. Até naquilo que eu errar, eu vou estar ensinando vocês. Porque eu vou estar sendo afiado. Ok? Às 9 horas. Tem alguém com o microfone ligado. Vamos lá. 18. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse. Muitos há. De quem que Paulo está falando? Dos pregadores. Como que nós falamos? Como é que nós chamamos aquele dia? Dos perseguidores, né? Dos opositores. Daquelas pessoas que vinham para tentar distorcer o que Paulo falou. É isso, dessas pessoas que Paulo está dizendo. Muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse. E agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Gente, imagina uma pessoa dentro da igreja pregando tudo distorcido. Paulo vinha, pregava, ensinava, vinha o povo, estragava tudo que Paulo tinha ensinado. Aí Paulo vinha, ensinava, pregava de novo, vinha alguém, levava notícia. Paulo mandava carta e orava e mandava conselhos. E Paulo fala, olha, agora eu já estou tão triste que eu estou chorando. Imagina Paulo chorando, escrevendo uma carta em lágrimas. Tanto que o desejo como que eu posso dizer? Como que o desejo do progresso era algo forte no coração de Paulo. A ponto dele ver as mesmas situações, os mesmos problemas, as mesmas quedas. E aí ele fala, poxa, que dificuldade, cara. Que povo difícil. Eu não sei mais como que eu faço para não deixar essa igreja que Cristo amou se corromper com ensinamentos errados, né? Vocês precisam entender a Cristo, o que Cristo fez, o sacrifício de Cristo, e é isso,
começa a comover o coração de Paulo e Paulo começa a chorar. Imagina essa cena. Eu acho algo muito interessante de se pensar. De Paulo falar que, né, tá ali com lágrimas. Daiane, Oi. Daiane, eu queria fazer uma pequena fala aí. Sim. Você já pensou onde Paulo está agora? E em que contexto que ele fala essas coisas que ele escreve? Paulo, ele está preso. Ele está preso em Roma e Paulo está à espera da morte. Provavelmente, Paulo já sabia da condenação e ele está preso numa masmorra, frio. Eu tenho a impressão, porque lá no final dessa carta, ele está com Timóteo. Ele está com Timóteo. Lá no final, na despedida, queria dar uma olhada depois no final, ele está com Timóteo. Provavelmente, essa carta, ela foi escrita depois de Timóteo, das duas cartas a Timóteo. Por quê? Porque depois, numa das cartas a Timóteo, Paulo se despede assim. Essa carta, eu estava lendo ela assim, cuidar desses 2 dias, ela é o verdadeiro testamento de Paulo. Paulo, na verdade, ele está aí fazendo uma análise do que ele fez. Se você olhar no capítulo 1, no versículo 23, Paulo diz assim, quando ele fala, porque a morte para mim é Cristo, e o viver é Cristo. E ele vai falar assim, e as minhas prisões, todas elas serviram para o Evangelho. Então é esse o espírito desse sujeito. Ele está de cara a cara com a morte. Ele não está mais. E aí, nessa angústia, e é isso que eu acho que é o mais relevante da carta, que cara a cara com a morte. Se você olhar o texto que ele escreveu para Timóteo, ele vai falar assim, porque eu estou aqui na prisão e todos me abandonaram, eu estou só, como eu estive só desde o primeiro momento, porque quando a corda apertou, eu sempre fiquei só, porque fulano me abandonou, ciclano me abandonou, e agora esse homem está numa masmorra, preso, à espera da morte. E é normal, e seria normal, que humano que somos, e ele também, ele olhasse e falasse, não valeu perdoa a expressão, porra nenhuma o meu sacrifício, o que eu fiz. Olha aqui onde eu estou. Vou nessa masmorra, provavelmente doente, historicamente, isso também permanece até hoje. Era um lugar de muito contágio de doenças respiratórias, como a tuberculose, que Manopla acompanha o homem, assim como o que a gente chama de hanseníase hoje, que eles falavam de lepra. Então esse é o cara que está aí agora. E ele está olhando para trás e vendo tudo isso. E ele olha, e aí ele fala, por isso que ele fala, ele podia ter escrito aquilo que ele escreveu na outra carta, combati o bom combate e guardei a minha fé. Então eu prossigo por algo. E é tanto que Paulo está doente, que lá no versículo 21 ele diz assim, olha, eu chego a desejar estar com Cristo, de tanto que era o sofrimento dele ali naquele momento. Mas eu entre e ir para Cristo, morrer, e ver o fruto do meu trabalho, eu fico na dúvida de qual dos dois, mas eu ainda prefiro ir para Cristo. O tanto que o sofrimento de Paulo é grande nesse momento. E o tanto que a aflição que há no coração de Paulo nesse momento. Está lá no capítulo 21, versículo 18 a seguir ali. E é nesse contexto. E aí o que é interessante? Que diante de tudo isso, ele diz assim, valeu a pena. Valeu a pena. Eu cumpri o que estava para eu cumprir. Eu passei a minha jornada, o que eu precisava passar, eu passei. Porque, assim, é aquilo que eu disse esses dias, assim, uma consciência que a gente precisa ter, de ser semente. Sim. De que é preciso morrer para que a coisa aconteça. Morrer no sentido de não morrer só fisicamente, mas também de se sacrificar em favor de algo maior do que nós. Porque talvez seja isso que dê sentido à vida. Paulo viveu intensamente e está agora
nos momentos finais de uma vida de dedicação de 30 anos, na qual ele havia sido espancado, surrado, acusado, humilhado, nu, com frio, como ele mesmo diz em outros lugares. E é esse o sujeito que está aí agora escrevendo essa carta. E tanto eu imagino que ele está muito perto da morte, porque, igual eu falo, no final dela, ele está com Timóteo. E quando ele escreveu para Timóteo, as duas, quem puder dar uma olhada depois, ele já diz que também que se anseia a morte. Ele fala, Timóteo, vem, traz contigo João, que muito lhe será útil. Lembra daquela história lá que vocês vão lembrar? Então, assim, é uma análise de Paulo. Ele fala assim, eu fui eleito, eu fui escolhido, tudo bem, mas eu vou para o alvo, porque uma vez escolhido, eu me mantive no caminho. Sim. Ninguém pense que é escolhido e tá. Eu tenho uma outra concepção da escolha. Quando o Senhor nos escolheu, o pacto é o mesmo que ele fez com Adão. Que Deus escolheu entre todos os seres o homem para ser o Senhor da natureza terrena. Essa é a escolha. Deus fez o homem, escolheu Adão, como podia ter escolhido o leão, ele não é soberano, como podia ter escolhido, feito qualquer outro ser, mas ele escolheu o homem, e ao homem confiou. Então a escolha é desde o primeiro. Só que, feita a escolha a gente tem que pensar de duas formas. A escolha do lado do escolhedor e da coisa escolhida que tem vontade própria. Eu te escolho, porque o Senhor nos escolheu a todos. Ou o Evangelho não dá à disposição para todos? Para todos. E mesmo para aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus, a presença de Deus, como diz Paulo em algumas cartas, se faz presente na natureza, basta olhar para a natureza e se vê na presença de Deus. Então a escolha da salvação é para todos. Agora, se você vai ou não aceitar a escolha, isso é uma questão sua, como foi com Adão, como tem sido de todo o começo. Então, assim, o sentido da escolha é o sentido da porta aberta, da possibilidade da salvação, para todos. Porque o texto diz, e Deus amou o mundo, amou a todos, de tal maneira que deu a seu filho. O mundo, nesse sentido, tem um aspecto de todos, não só o judeu, não só o gentil. Deus amou a todos como ama a todos, e a todos ele faz essa escolha. Então, é isso que Paulo também nos dá aqui. Ele diz assim, olha, tudo bem, eu fui escolhido. Paulo tem muito essa noção, né? Eu fui separado para o Evangelho. Mas eu aceitei o encargo, porque era fácil desistir. Era fácil para Paulo desistir em meio a todas aquelas situações que nós vivíamos, e é fácil para ele agora, humanamente compreensível, se ele falasse assim, não valeu a pena. Tudo que eu fiz, olha aqui, esse é o meu Deus, esse é o Deus a qual eu sirvo, olha onde eu estou, nessa masmorra, preso, à espera da morte, na mão dos romanos, abandonado, só. Esse é o meu Deus? Não. Mas aí ele aperfeiçoa a escolha. A escolha não. O receber o prêmio. Ele aperfeiçoa o receber o prêmio quando? Quando ele não desiste de confiar nesse Senhor. Ele fala assim, valeu a pena. Como diziam alguns de nós, né, os poetas do nosso tempo, se fosse possível, faria tudo de novo. Sim. Esse é o negócio. E aí é que está o sentido do prêmio. Eu vou receber o prêmio. Por quê? Porque o prêmio é a contrapartida pela minha opção, pela minha aceitação da salvação. O que é o prêmio? A salvação. Sim. E essa questão de ser escolhido é igual essa linha de pensamento. Você foi escolhido, mas você está no processo da salvação ou você está indo para um lugar oposto à salvação? E é justamente isso que Paulo fala, olha, por um lado eu já fui escolhido, mas eu estou indo alcançar essa salvação, eu estou indo efetuar a minha salvação, que é o que ele fala no comecinho da epístola, efetuai a vossa salvação, ou seja, resolva ela, deixa ela, né, eu usando a linguagem matemática, deixa ela pronta, né, efetuar e resolver. E aí, pessoal, usando, né, todo esse cenário que o irmão João colocou,
que eu nem tinha pensado, né, nisso, né, nessa situação humana e física e circunstancial, junte a isso, pra gente encerrar essa linha de pensamento, junte a tudo isso que o irmão João falou, todas essas tribulações físicas e biológicas, junte a isso a preocupação e o cuidado pastoral. Imagina Paulo. Porque nesse momento específico aqui que ele fala que tá chorando, a angústia dele foi tão grande de falar assim, gente, eu já tantas vezes orientei vocês que eu já estou aqui chorando porque eu já não sei mais o que fazer. E aí, igual o irmão João falou, eu não tinha parado para pensar nos fatores externos, só nos internos. Agora junte tudo isso, imagina a pressão no emocional, no físico, no espiritual de Paulo, né? E interessante, né? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente encerrar. Aí ele fala dessas pessoas que estão fazendo desviar, né, os cristãos, que o fim deles, versículo 19, o fim deles é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso. Ou seja, só pensa no seu próprio umbigo. A gente já falou muito desse tipo de, né, de crente, de líder. Só pensa em si mesmo, não pensa no corpo. E é dessas pessoas que Paulo está dizendo. E aí no 20 ele fala, mas a nossa pátria é no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Bom, acho que é isso. Esse outro pedacinho aqui ele vai fazer algumas indicações e eu acho que o que a gente mais precisa aplicar, como o irmão João colocou, é essa confiança de qual é a nossa missão, né? Eu faço o que eu faço por quê? Eu tenho consciência, ou eu nem faço, ou eu não tô a fim de morrer, de ser essa semente que se dá pela causa, né? Que abre mão. Quando a gente estudou sobre Paulo falando sobre o escândalo, ele fala, olha, se for para não fazer pecar o meu irmão, eu nem comer carne mais não vou, porque para mim o meu irmão é mais importante. Ou seja, essa semente morrendo, abrindo mão de ser semente para morrer e se transformar em uma árvore. E a vida cristã é isso, né? Precisamos ter essa consciência de semente, de estar dispostos a morrer para nós, para que aquilo que às vezes nós levamos, a mensagem que nós levamos, seja uma árvore e essa árvore venha dar frutos. E a semente não vê o resultado, né? O pastor parou para pensar, né? A semente não vê, mas mesmo assim ela é semente. Bom, vamos encerrar, vai cair o nosso tempo. Deus abençoe. Até amanhã.